Não quero te converter a nada aqui, muito menos que você venda os seus bens e vá viver na praia da sua arte. Mas o que aconteceu? Hoje, durante o meu café da manhã, eu estava vendo um desses vídeos que tem aqui no YouTube, um vídeo mais longo, sabe? De mais minutos e tudo mais. E eu estou acostumando a fazer isso. Nos meus cafés da manhã, ao invés de ficar mexendo no celular ou algo do tipo, eu assisto ali algum vídeo que me traga utilidade. Hoje, o meu café da manhã, já tem um tempo que é assim, na verdade. Ali eu como tapioca ou como pão de forma, que é mais fácil para mim. Como ali 5 ovos. A quantidade de tapioca são 70 gramas, ou então eu como 4 fatias de pão. Hoje eu comi 3 fatias de pão só, porque eu comi um pouco de mamão. E meu café da manhã hoje é isso. Eu também incluía 150 gramas de banana, com 30 gramas de aveia e 20 gramas de pasta de amendoim. Colocava uma canela em pó ali. Mas eu percebi o seguinte, eu estava comendo muita quantidade, eu estava me sentindo muito cheio durante essa refeição do café da manhã. E ao eu me sentir dessa maneira, na parte da manhã, é a parte que eu necessito de uma maior nível atencional cognitivo, que eu estou ali precisando mais de ter meu raciocínio girando a todo vapor. E eu percebi o seguinte, quando eu estava comendo tudo isso, além do que? Do pão, dos ovos que eu comi hoje, também comendo a banana, a aveia, a pasta de amendoim, estava me deixando tão saciado que eu estava ficando lento. Eu me sentia pesado, não somente questão fisicamente, mas mentalmente. Então, meu raciocínio eu sentia que ele estava um pouco ali devagar, sabe? Por mais que essa alimentação esteja na minha dieta ali e tem trazido os resultados que eu tanto almejo, tem percepções que somente a pessoa vai ter. Já teve momentos que eu comia isso e me sentia tranquilo. Hoje eu percebi que eu comendo muito ali no café da manhã estava me deixando mais lento e atrapalhando o vizinho tá que tá. Isso estava me deixando mais lento, atrapalhando o meu poder ali cognitivo. E o que eu fiz? Eu peguei essa parte da refeição, que é a banana, a aveia e a pasta de amendoim, e joguei para um outro momento durante o meu dia. E tenho me dado muito bem com isso. Até porque atualmente eu estou na fase de manutenção. Já são, se não me engano, vão fazer 3 anos já, não, 2 anos, que eu estou nessa fase de manutenção, que é a fase na qual eu como a quantidade de calorias que o meu corpo gasta. Eu não quero ganhar peso, nem quero perder peso. Então, a oscilação que eu tenho ali é uma oscilação baixa. Eu mantenho o meu peso ali nos níveis que eu tenho hoje. Eu reparei que se eu tiver um pouco mais ali, se eu aumentar muito o meu peso, eu fico muito pesado, não só fisicamente, como também o trabalho cognitivo, porque o tempo todo há necessidade de ficar comendo grandes quantidades de comida. Ainda mais que eu priorizo o quê? Qualidade para ter os melhores resultados que eu tanto quero. E ao perceber isso, o meu corpo, hoje no peso que eu estou, é o que eu considero adequado para mim. Por isso eu mantenho essa fase de manutenção, já tem um tempo, e vou continuar com ela. No vídeo de hoje que eu estava ali vendo durante o meu café da manhã, estava falando muito sobre o quanto que a gente deve ser gentil, a gente deve ser benevolente, ser agradável com as outras pessoas, em realmente ser o quê? Generoso, de fazer o bem para as outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O pouco que a gente fizer ali, se preocupar em fazer o bem para quem está ao nosso redor, já é o suficiente ali para a gente começar a ter ali, a plantar boas maneiras de viver a vida. Como eu respiro essa parte da alimentação, todas aquelas coisas que eu vejo e são pertinentes também à minha área da saúde, a questão de emagrecimento, de alta performance, eu consigo assimilar e extrair daquilo ali algo bom que me faz refletir sobre e que às vezes eu acho tão bom que vira conteúdo para eu trazer aqui para vocês. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso especificamente em relação a como que ser mais gentil vai fazer com que você consiga ter melhores resultados, que você consiga ter o quê? O seu emagrecimento, ou até mesmo performar melhor nos resultados que você tanto quer,
seja no trabalho, seja na parte esportiva. Quando eu comecei a emagrecer, a minha decisão ali foi tão firme e empoderada do que eu queria, mas muito porque eu estava já exausto. Eu não aguentava mais sofrer as consequências que a obesidade me trazia. Todas aquelas consequências ali que a obesidade me acarretava, eu já não suportava mais, então precisava mudar, eu queria mudar. Se na minha cabeça, em algum momento, eu via, sentia necessidade que alguém teria, que alguém me respeitaria, que alguém olhasse para mim de bons olhos, vamos dizer assim, a primeira pessoa que deveria ter essa visão minha, me respeitasse, que tivesse orgulho daquilo que eu fizesse ali, era eu próprio. Então, eu mesmo deveria ter esse sentimento por mim mesmo. E para eu ter esse sentimento, era necessário que eu fizesse ali a mudança da minha vida. E eu comecei a agir em prol disso, em prol dessa mudança. E uma coisa que eu pensava na época, eu pensava ali na época quando eu quis mudar, que eu decidi mudar e fazer esse processo de emagrecimento, é que era totalmente necessário que eu fosse o quê? Gentil comigo mesmo. As ações que eu iria passar a fazer ali, ao evitar açúcar, ao evitar comidas de besteiras, ao começar ali a comer de uma forma mais correta, todos aqueles comportamentos que antes eu não fazia e agora eu iria passar a fazer, tudo aquilo era em prol da minha o quê? Da minha saúde. Era eu o quê? Cuidando de mim. Eu quem estava o quê? Agindo de uma forma de autocuidado. E foi aí que eu tive a primeira percepção de que é necessário a gente cuidar da gente, se a gente quiser ter os melhores resultados. Por mais que haja favorecimento aqui ou ali, no fim das contas, o poder de decisão é nosso. É a gente que decide qual rumo que nós vamos tomar na nossa vida. Principalmente quando estamos aqui relacionando ele à questão da saúde. Foi nesse ponto aí que eu comecei a ter esse autocuidado. Quando antes eu não tinha nenhum tipo de autocuidado, foi nesse ponto ali que eu comecei a ter. E o principal fator, a principal área, melhor dizendo, que foi a minha preocupação maior, foi a alimentação. E a alimentação, ela toma muita conta da nossa vida. A gente às vezes não para muito para pensar, mas quantas vezes que a gente não se alimenta durante um dia? Durante a semana de 7 dias, todos os dias, todos os meses. Então, a alimentação é algo que está muito enraizado na nossa rotina. A gente está o quê? Comendo o quê? 3, 4, 5 vezes durante o dia. Por isso, muitas pessoas têm uma certa dificuldade na questão da alimentação quando elas estão ali procurando se alimentar melhor. Justamente porque, quando a gente compara a alimentação com a parte de treino, por exemplo, é muito mais fácil acertar na parte do treino do que na parte da alimentação. Simplesmente porque o treino você vai o quê? Uma vez durante o dia, normalmente é isso no máximo, e faz o treino. Agora, a parte da alimentação, você come quantas vezes durante o dia? Para você comer aquele alimento, o quanto que você teve de ser organizado, se organizar ali, ou outra pessoa fazer o preparo, antes de fazer o preparo, fazer a compra. Então, demanda um esforço maior para ajustar a parte da alimentação. E foi ali que eu já me esforcei de início para resolver essa parte da alimentação. Mas não foi somente quanto à alimentação, foi também em outras áreas da minha vida, relacionadas à saúde mesmo. Por exemplo, na minha família não havia o costume de passar fio dental depois da refeição. Foi nesse momento que eu adquiri esse hábito e que permeia aí na minha vida até hoje. Eu fui adquirindo ali pequenos gestos de autocuidado que demonstravam esse zelo pela minha saúde. Para eu ter ali uma saúde melhor do meu corpo, eu comecei a observar e a praticar ali comportamentos que influenciavam de forma benéfica a minha alimentação, o meu treino. Quanto à saúde mental,
Passei a ter um cuidado maior ali de como me vestir minimamente bem, de estar sempre limpo, perfumado, cheiroso, saber conversar minimamente bem, estudar, entender que o estudo abre portas, vamos dizer assim, e nunca mais parar de estudar, sempre continuar estudando. Quando a gente é muito novo, pelo menos eu era muito novo, vamos dizer assim, na adolescência, quando eu via algo relacionado a estudar, que é muito ruim, é muito fácil achar isso, simplesmente porque não é costume da gente fazer, não é costume a gente ter esse hábito. Mas a partir do momento que aquelas pessoas que estão ali dedicando tempo para estudar e começam a ter resultados oriundos, ou seja, em razão desse estudo, essa pessoa vai mais querer o quê? Continuar estudando. Ela percebe que, ao ela se capacitar melhor, ela tem benefícios em razão disso. E isso é em toda área da nossa vida. Quando você faz ali uma alimentação, uma dieta, e os resultados vêm, é muito mais fácil você o quê? Ter adesão àquele planejamento ali. Se você não vê resultados rápidos, provavelmente você não vai querer continuar. Se você está num relacionamento e vê que aquela situação ali, aquele relacionamento está dando certo, você tende a continuar. Se não estiver dando certo, você não vai querer continuar. Mas essa parte de querer continuar ou não, ela só vai acontecer quando a gente dá a cara a tapa e pratica aquilo. Simplesmente falando que é ruim ou não, é muito raso, não tem como saber a dimensão que aquilo ali pode fazer na sua vida. E são várias coisas que vão influenciar nessa questão da saúde mental. Antes, eu não tinha noção alguma de como eu me comportar. Toda a minha forma ali de comportamento alimentar era simplesmente com base em impulsividade. Eu simplesmente comia o que eu achava mais saboroso, o que eu tinha disponível. Quando não tinha disponível, exigia que estivesse ali disponível para mim, conseguia aquilo de alguma forma e simplesmente comia, devorava aquilo ali até não aguentar mais comer. Todas as refeições eu tinha que me sentir muito saciado, muito cheio, satisfeito, até não aguentar comer mais. E aprendi que toda refeição minha eu tinha que ter essa sensação de saciedade demais. E ao eu fazer isso, retroalimentando ali todas as refeições dessa maneira, eu virei o que eu virei, pesando 107 quilos ali com 16 anos. E depois que eu tive essa percepção de que era necessário eu ter autocuidado, de ser gentil comigo, se eu quisesse que as outras pessoas me vissem bem, que fossem gentis comigo, me vissem com bons olhos, eu que primeiro deveria fazer isso. Era necessário que eu tivesse que alguns mínimos comportamentos que me favorecessem a ter esse autocuidado. Não foi do dia para a noite que eu virei quem eu sou hoje. Esse controle alimentar que eu tenho, a parte da mentalidade que eu tenho, o físico que eu consegui, que eu sustento durante esses anos, tudo é dado passo a passo, principalmente a construção da mentalidade, que é, ao meu ver, um dos pontos mais importantes que tem e, diante a tantas informações fragmentadas que a gente encontra hoje, vários ambientes que são obesogênicos e alteram o nosso comportamento, tem essa parte de dificuldade. Mas, se você está aqui no vídeo de hoje, se você tem me acompanhado, certamente você está no caminho certo, procurando realmente uma formação com embasamento sobre as situações para melhorar a sua saúde, e não apenas informações fragmentadas que prometem ser soluções milagrosas. Foi nesse passo a passo, nessa busca de sempre melhorar e ter a mentalidade ali adequada, que eu percebi que quando a gente ouve muito falar sobre manter a sanidade mental, manter... É muito cômico como as pessoas trazem isso de forma irônica. As pessoas comem muito, comem coisas que não são boas para o corpo dela, e elas se submetem àquele tipo de comportamento e dizem para si mesmas que elas precisam, necessitam daquilo, senão
elas vão perder a sanidade mental. Aquilo ali vira uma brincadeira, vamos dizer assim. E ao longo do meu tempo, eu fui percebendo que essa questão de sanidade mental não é beber toda semana que vai manter a pessoa com a mentalidade boa. Não é comer pizza todo fim de semana que vai fazer com que ela tenha uma mentalidade boa. Não é chegar em casa e jogar videogame, ver pornografia, qualquer coisa que seja, que vai manter a sua sanidade bem. Não é isso que te traz autocuidado, não é isso que te traz bem-estar de verdade. Isso é simplesmente agir na impulsividade. É você buscar o quê? Fugir da realidade. E não me interprete mal. Hora nenhuma aqui estou te falando o que é certo ou o que é errado. Eu simplesmente estou trazendo uma forma que eu vejo, que eu percebi isso ao longo do tempo, em razão da minha história, e trago aqui para vocês. Trazendo isso para vocês, vocês conseguem ter mais clareza sobre qual vida que vocês estão levando. Se as coisas que eu passei, vocês também estão tendo isso na vida de vocês. E é com base nisso que você que vai tomar a decisão. Você que vai saber o que faz sentido para a sua vida ou não. O que é certo ou errado. O julgamento para a sua vida cabe a você. Simples assim. E o que eu mais quero aqui é que, ao eu trazer esse tipo de conteúdo, eu consiga despertar aí em você pelo menos uma faísca, na qual você pare para refletir qual vida que você está levando. Porque muitas vezes a gente não tem o quê? Intencionalidade nas nossas ações, a gente não tem a percepção do que está acontecendo, por que a gente está agindo daquela maneira. E eu não tive isso. Se eu tivesse, na minha época, vamos dizer assim, isso me evitaria muitas dores, muita perda de tempo. Então, não é eu querendo falar para você determinar o que é certo ou errado para a sua vida. Só estou trazendo uma visão na qual eu tenho. E talvez isso desperte em você uma forma de você refletir se sua vida está sendo feita daquela maneira que realmente você gostaria. Você está sendo gentil consigo ao ponto de ter esse autocuidado, de ter ali comportamentos que estão te trazendo esse autocuidado, que favorecem a sua saúde física e a sua saúde mental? É esse o ponto aqui do vídeo. Eu, particularmente, entendo hoje que se entregar a esses prazeres imediatos não é, de forma alguma, ter autocuidado. Isso está longe de ser autocuidado. Eu, particularmente, hoje entendo que se entregar a esses prazeres imediatos é muito agir de forma irracional, de forma automática. E isso não é ter autocuidado. Até porque naqueles momentos nos quais na minha vida eu agi de uma forma mais impulsiva, sem uma racionalidade ali muito alta para o meu comportamento, sem ter intencionalidade, simplesmente no piloto automático, percebi que isso mais me trouxe ali dores, sofrimentos, tanto para mim quanto para aquelas pessoas próximas a mim que me amavam. Se entregar a esse tipo de impulsividades do mundo de hoje, perceba aí, isso mais tem te trazido uma real saúde física ou mental? Ou isso tem sido mais um prejuízo, uma agressão à sua saúde, tanto física quanto à sua saúde mental, e trazendo, gerando sofrimento para as pessoas que estão próximas de você, que te amam de alguma maneira? Vale a pena fazer essa reflexão, porque uma coisa é certa, quando a gente cuida melhor da gente, isso reverbera para as pessoas que estão próximas de nós. Você cuidando melhor de você, eu cuidando melhor de mim, eu consigo atender melhor as pessoas que estão comigo. Eu cuidando melhor de mim, me capacitando, eu consigo chegar aqui e te passar um conteúdo de valor. Eu consigo atender os meus pacientes e trazer os melhores resultados que eles podem ter de uma forma saudável, em bom tempo, sem prejuízo da saúde. Simplesmente porque lá atrás eu decidi cuidar de mim, de ter esse autocuidado verdadeiro. O que eu fiz e funcionou para mim foi cuidar de alguns pontos, alguns pilares que eu defino. Que o primeiro deles é a parte da mentalidade. Aquelas pessoas ali no início do meu convívio que
Eu percebi que faziam mais mal a mim do que tudo, que me jogavam para baixo, que faziam piadas, que me desmereciam de alguma maneira, que eram pessoas ali que não respeitavam nada, nenhum tipo de regra nem nada. Eu me afastei daquelas pessoas. Muitas vezes, diria que na maioria das vezes ali no início, a gente tem medo de se afastar, a gente tem esse receio, a gente não sabe se afastar é uma resposta correta para aquela situação. Mas para mim foi das melhores coisas eu ter afastado desse tipinho de gente, porque esse tipo de gente não traz coisas boas, nos aprisiona, cria intrigas, enfim. Por mais que ali no início possa doer, tem que ser feito, esse laço tem que ser desfeito, e depois fica muito mais fácil se acostumar com isso. Até porque, depois de um tempo, você simplesmente não se aproxima de pessoas mais dessa índole, que que só trazem prejuízo para a sua vida. Um outro ponto em relação da mentalidade é que naquela época eu já dei inícios ali a buscar entender as coisas, por que que elas são daquelas maneiras ali. Não simplesmente seguir algo porque alguém ditou que aquilo ali é a melhor opção. Eu podia até fazer aquela opção ali que falavam que era a melhor opção, mas eu buscava entender o que fazia dela ser a melhor opção. Porque na maioria das vezes simplesmente não é uma opção boa, simplesmente aquilo ali não faz sentido para a minha realidade. E com o tempo, sua mentalidade ela fica mais maturada, vamos dizer assim, e quando chega uma situação para você, você vê ali algo interessante, você consegue muito bem já ter uma noção se realmente aquilo ali faz sentido ou não para a sua vida. Você não simplesmente se entrega a fazer aquilo como se fosse uma oportunidade única. Até porque oportunidades únicas são bem raras, né? Mas nas promessas de vendas, nas promessas que nos chegam de comerciantes e tudo mais, eles levantam muito essa bola de oportunidade única, sendo que, na verdade, aquilo ali é simplesmente uma forma de tentar te persuadir na emergência para você comprar algo, acreditar naquela pessoa. Eu vejo que ao eu praticar esse tipo de comportamento, de ver se aquilo ali realmente faz sentido para a minha vida ou não, para conseguir ter essa melhor distinção, isso criou em mim um repertório comportamental muito mais forte. Então é justamente isso que eu falei. Não é qualquer coisa que a gente vê por aí como se fosse uma promessa milagrosa que vai fazer você correr atrás dela. Não é porque todo mundo está jogando em jogos de apostas, como se fosse uma oportunidade única, que você vai fazer aquilo. Porque você já tem toda a concepção do quão prejudicial que aquilo ali é. Aquilo ali, hora nenhuma, vai te trazer um autocuidado, um benefício próprio. É simplesmente um risco muito grande que você toma e o prêmio é muito pequeno. Enfim, é justamente isso. A partir do momento que você dá passos a passos ali para construir uma mentalidade mais forte, isso te livra de muitos problemas. E isso atrai para você também coisas muito boas. Justamente porque você passa ali a gastar mais tempo com aquelas coisas que realmente fazem sentido para a sua vida. E vão te tirar ali de um ponto A e te levar para um ponto B. E não te puxar para baixo. O segundo pilar que eu prestei muita atenção ali foi a questão da água, da hidratação. Quando a gente, normalmente, o brasileiro bebe água simplesmente quando está com sede, mas a sede já é um sintoma da desidratação. O corpo humano de um adulto saudável tem cerca de 60% de água, 60% do corpo desse peso seu aí, cerca dele é com base o quê? É água. Então, realmente necessitamos de beber bastante água, até porque a maioria das nossas reações químicas, dessas reações que acontecem no nosso organismo, estão relacionadas à água. E você passar a beber água com intencionalidade, não simplesmente quando está com sede, eu fiz dessa maneira, foi um divisor de águas na minha vida. E eu fiz isso até virar um hábito. O terceiro pilar que eu me preocupei ali foi a questão da nutrição, em realmente me nutrir, trazer para o meu corpo aquilo que de alguma forma
me constrói sendo mais forte, que traz mais saúde. E só de ter essa preocupação da nutrição, eu evitei muitas coisas que são ruins para a saúde, que por mais que prometem coisas absurdas, como músculos, como emagrecimento, como qualquer outra coisa que você possa ver aí que prometem, isso me livrou muito de usar qualquer tipo de coisa, justamente porque aquilo ali não me nutre, aquilo ali não traz nenhum benefício para a minha saúde. Ter esse tipo de pensamento te livra de muita coisa ruim que vai aparecer na sua vida, se é que já não apareceu. E ainda bem que eu tive essa preocupação de sempre procurar os alimentos na sua forma ali, alimentos naturais, menos produtos alimentícios, focando na qualidade dos alimentos, porque ao eu ingerir melhores alimentos, aquilo me nutria ali de uma maneira tão boa que o meu corpo passava a funcionar de uma maneira excelente. A partir do momento que eu estou sempre me alimentando bem, é como se o meu corpo, todo ano, fosse um carro zero. Porque todo ano eu mantenho essa regularidade na alimentação e o meu corpo funciona em pleno estado físico. E o corpo fisicamente bem reverbera também na parte da mentalidade, na parte mental. Por mais que a gente desassocie um e o outro, quando a gente fala sobre um, fala do outro, os dois estão muito juntos. E quando a gente levanta um, a gente levanta o outro também. Por consequência, quando a gente tem algum deles prejudicado, o outro também é puxado para baixo. Um ponto importante da nutrição é que, em razão de eu começar ali, sempre me preocupar em me alimentar bem, seguir bem uma alimentação, uma dieta e tudo mais, isso me trouxe dois aspectos muito bons para mim, que foram a parte da organização e a parte da disciplina. Eu percebi que esses dois vieram muito em razão de que eu ter ali uma alimentação bem correta. O quarto pilar é dormir. Procurar o quê? Dormir com mais qualidade, dormir mais horas. Simplesmente naquela fase eu não tinha muito a preocupação de dormir 8 horas, de ter higiene do sono e tudo mais, mas eu tive ali a percepção de que antes eu ficava madrugada dentro jogando videogame, por exemplo. Então, a partir do momento que eu procurei, busquei ter um autocuidado maior comigo, eu já eliminei isso da minha vida. E acredito que jogar videogame mesmo, ainda mais varar muitas horas aí, às vezes madrugada, adentro, enfim. Se você tem mais de 20 anos, talvez seja a hora de repensar isso. E não só com jogos, mas com qualquer coisa que não seja útil para a sua vida. Porque provavelmente isso está mais te trazendo prejuízos, mas agredindo a sua saúde física e mental do que trazendo benefícios. Você perder suas horas de sono aí em prol de quê? Vale muito perder suas horas de sono quando você está estudando, dedicando ali um trabalho que vai mudar a sua vida, cuidando de seu filho. Tem coisas que valem a pena perder as horas de sono, outras nem tanto. E o quinto pilar aqui é a atividade física. Eu comecei fazendo atividade física, musculação 2 vezes por semana. E também sendo mais ativo na minha rotina. Caminhando mais, procurando sempre me locomover ali o máximo que eu podia. Teve momentos da minha vida que eu treinava de domingo a domingo, ou seja, 7 dias por semana eu estava ali treinando. Hoje eu treino musculação 5 vezes ao dia, 5 vezes por semana, melhor dizendo, e corro 3 vezes por semana. É uma quantidade de volume de treino alta. Eu não vou te falar aqui qual que é o correto, qual que é o melhor para você, de número certo. O melhor para você é o quê? Fazer atividade física. Independente do quanto que você fizer, você simplesmente tem que o quê? Começar. Igual eu falei, eu comecei fazendo 2 vezes por semana e sendo mais ativo. E isso foi o suficiente para eu ter o quê? Adesão e tomar gosto do exercício físico. O mais importante é você ser o quê? Ativo. Se você ficar muito na inércia, ficar muito pacato, você assume um risco da preguiça te pegar.
se você é aquela pessoa que o tempo todo está escorando, querendo ficar deitada no sofá, assistindo televisão, isso é muito indício de que você está faltando ser mais ativo na sua rotina, está faltando mais atividade física na sua rotina. Você simplesmente está se entregando ao ócio, à inércia. E normalmente quem é muito assim é inerte com todas as áreas da vida. Tanto no trabalho quanto no relacionamento, é uma pessoa muito pacata, que não dá um passo para procurar resolver um problema. Eu não estou falando que você seja assim, mas para você perceber isso. Às vezes, eu percebi que naqueles momentos que estou ali mais na preguiça, eu não quero avançar algum projeto meu de vida. Eu simplesmente estou na preguiça. Imagina viver assim na preguiça, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Não vai ter resultado. Isso não é ter autocuidado com você. Você se permitir isso, o corpo acaba se acostumando a ficar parado. Depois que se acostuma com isso, é difícil tirar essa massa ali para começar a se movimentar. Foi isso que eu vivi e percebi na minha vida. Esses 5 pilares, eles foram fundamentais para eu conseguir ter um autocuidado melhor comigo, ser mais generoso comigo, procurar o meu bem-estar físico e mental, justamente porque eles são o quê? Base para trazer qualquer tipo de resultado na nossa vida. Tanto conquistar o corpo que eu tanto quis, quanto os resultados que eu almejava. Até por isso que a minha consultoria manda é justamente com base nesses 5 pilares. Porque não basta simplesmente saber o que comer, porque a maioria das pessoas já sabem o que deve comer, mas simplesmente não consegue, justamente porque falta alinhar toda a base para que consiga os resultados que tanto quer, consiga ter adesão ao planejamento. Por isso que, caso você tenha interesse de fazer parte do meu time, aqui embaixo na descrição tem um link lá para você entrar em contato e mandar sua dúvida. Mande lá sua mensagem para a gente poder te explicar como que funciona e você ver que realmente vai conseguir bons resultados ao fazer parte do meu time. Dito isso, qual o próximo passo que você deve dar aí? O próximo passo que você deve dar é cuidar de você com intencionalidade. A palavra-chave é essa, intencionalidade. Você deve parar de viver no automático, no piloto automático, vivendo tudo ali na impulsividade. Não simplesmente tocando a vida, empurrando com a barriga, não. Tem que ter intencionalidade nas suas ações, nos seus comportamentos. E a partir do momento que você colocar aí na sua rotina, na sua vida, ações que te trazem esse autocuidado, isso por si só vai mudar muito onde que você vai chegar. E para te ajudar nisso, não pense em tirar o hábito ruim da sua vida. Não pense em ser radical e excluir ele da sua vida. Pense em acrescentar. Ao invés de pensar em tirar, pense em acrescentar. Se você tem um gatilho negativo e acontece um gatilho que faz você ter um comportamento ruim, ao invés de você tentar ali de qualquer maneira excluir esse comportamento da sua vida, por exemplo, para deixar muito mais visual na sua mente. Vamos falar de mexer no celular antes de ir dormir, durante a noite, perder muitas horas ali durante a sua noite mexendo no celular de forma inútil. Ao invés de você simplesmente se prometer que vai parar de mexer no celular, que provavelmente você já tentou inúmeras vezes e não conseguiu, você deve simplesmente acrescentar algo ali naquele horário, algo que vai substituir esse seu comportamento ruim, esse seu hábito ruim. Isso faz muito mais sentido para você conseguir ter essa mudança de hábitos, trocar um hábito ruim por um hábito bom. Então, ao invés de ficar, a hora que chegar o horário ali que você tem costume de mexer no celular, pega um livro de história, tal, vai ler esse livro. Vai ser difícil, vai exigir esforço? Óbvio que vai. É óbvio, mas a gente escolhe as lutas que a gente pratica. Não tem como ser diferente. Mas veja que o que? Dá certo. Quando você ali tem um hábito muito forte de comer o açúcar, muitas vezes fala, vai ficar sem açúcar. Beleza. Coloque outras coisas ali, ao invés de simplesmente pensar em tirar.
coma mais proteínas nas suas refeições, coma proteínas em todas as suas refeições, tenha um consumo mais alto de volume da salada, tanto no almoço quanto no jantar, mais frutas nos lanches, café da manhã e na opção de lanche. Tá vendo que simplesmente ao você parar de pensar em eliminar e buscar acrescentar, fica muito mais fácil haver essa substituição de hábitos. Porque agora você está colocando ali coisas que estão te fornecendo um autocuidado maior. E você fica grato por isso. Você está vendo que aquilo que você está fazendo ali é algo bom para você. Você está se engrandecendo ali ao agir dessa maneira. Porque quando antes a gente pensa, eu vou parar de comer açúcar, você vê aquilo ali como uma agressão ao seu corpo. Porque lá dentro você vai convir comigo aqui que você quer continuar comendo açúcar, não é mesmo? Você quer continuar comendo doce. Então, ao você se prometer que vai ficar sem o açúcar, aquilo ali soa no seu estado mais interior como uma agressão. E para mudar isso, você tem que fazer isso. Colocar coisas ali que vão te fornecer esse bem-estar também, esse autocuidado. Como eu mencionei aqui em alguns exemplos. Se você fuma, comece a correr. Se você chega em casa depois do trabalho ali e vai abrir uma cerveja, assistir futebol, jogar videogame, ver pornografia, vai para academia ao invés de fazer isso. Tá vendo que é diferente, ao invés de você pensar em tirar isso da sua vida, você colocar outra coisa que seja positiva ali para a sua vida, para você fazer? Isso que vai mudar os resultados que você não está tendo até hoje. Só de você fazer isso que eu estou falando aqui, desse seu próximo passo, você vai ver como que, ao agir dessa maneira, ter essa perspicácia de agir dessa maneira, isso vai te afastar de muitas coisas ruins e vai te aproximar de coisas boas. Você vai começar a ter resultados na sua vida que você nunca teve antes. Isso vai te deixar mais firme para o processo. Você vai começar a viver uma vida ali que você nem imaginou que teria chances de viver. Você começa a ver que é palpável demais de conquistar aquilo que você tanto quer, os sonhos que você tanto deseja. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu fiz na minha vida e é isso que eu tenho feito cada vez mais. Em ser generoso, de preocupar tanto em ter esse autocuidado comigo, como também de ter esse autocuidado com as pessoas próximas a mim. Espero que você tenha chegado aqui ao fim desse vídeo, porque muitas pessoas não têm paciência de ver vídeos mais longos, muito menos em ouvir o que o outro tem para dizer. E como eu falei tanto aqui já até agora, eu quero ouvir você agora. Agora eu quero te escutar. Deixe aqui nos comentários o que eu falei aqui para você, o que você pensa em razão disso, em relação a isso. Você acha que faz sentido? Acha que não faz sentido? Eu quero saber, agora eu quero te ouvir. O que você tem a dizer para mim? Eu não estou aqui para bater o martelo e julgar ninguém nem nada, nem dizer o que é correto nem o que é errado. Eu simplesmente estou trazendo aquilo que eu vivi e com base nisso eu tenho a minha visão. E se eu tivesse tido essa visão há mais tempo, isso me ajudaria em muito. Então, comente aqui abaixo que eu vou gostar de ver. Espero realmente que esse vídeo tenha despertado nem que seja uma faísca em você para essa visão toda. E quem sabe um dia essa faísca não vire uma fogueira de São João. No mais, aqui abaixo do vídeo tem uma descrição e lá você vai encontrar várias informações pertinentes a mim. Tanto a minha newsletter gratuita, quanto outros canais, outros produtos que eu tenho. Inclusive o link lá para, como eu falei anteriormente, para você entrar em contato com o meu time e saber como que funciona a minha consultoria, na qual vamos juntos caminhar para te tirar do ponto A e te levar aos resultados que você tanto almeja nesse ponto B. Só clicar lá e mandar uma mensagem. Aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e compartilhar ele com outras pessoas que, convenhamos, o mundo precisa de mais pessoas gentis que tenham esse autocuidado, esse zelo, não somente com elas e começa com a gente, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. No mais, de nada.